Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 125. É a minha vez. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio eu vou falar sobre um livro, na verdade não o livro inteiro, um pedaço dele, do livro do autor Seth Godin. Gente, esse autor é muito bom, as obras dele são excelentes, recomendo demais os livros deles. E eu tô com um livro, esse livro que eu vou comentar com vocês, ele é um livro muito bonito, porque ele é escrito e cheio de ilustrações e imagens, é lindo, gente, é bem bonito. E ele fala, o título do livro é O que fazer quando for a sua vez. E daí ele coloca entre parênteses, e sempre é a sua vez. E eu achei um trecho nesse livro, porque assim, cada vez que eu vou fazer um podcast, eu busco inspiração, eu me preparo, eu preparo a minha cabeça. Se eu não tô legal, eu não gravo, mas eu preparo a minha cabeça e peço que venha uma inspiração boa, alguma coisa que alguém tá precisando escutar. E esse livro, então, me trouxe a ideia de pegar esse livro na minha biblioteca de livros aqui. E no que eu abri ele fala sobre procurar a sua paixão, aquilo que você é apaixonado por fazer, mas também sobre tomada de decisão, sobre o que a gente deve fazer. Porque não é fácil estar todo dia animado, todo dia com vontade de fazer as coisas. Mas o pior de tudo é fazer alguma coisa sempre, todo dia, de alguma coisa que você não gosta. E às vezes a gente não procura mudar de emprego, mudar de trabalho, por conta da comodidade, porque paga um bom benefício, porque tem um bom salário, mas na verdade você não gosta daquilo. Ou até você já fez o exercício de procurar dentro do trabalho que você faz, qual é o propósito daquilo, o que ele está trazendo para a humanidade, o que ele está trazendo para os clientes, o que ele está trazendo para os colegas, para as pessoas que você trabalha. Porque muitas vezes, se a gente começar a se aprofundar nas coisas que a gente trabalha, então qual é o resultado final, no que no mundo eu estou colaborando, fazendo esse tipo de trabalho, muitas vezes a gente consegue até achar um propósito e começa a se apaixonar pelaquilo que você faz e acaba gostando ainda mais do que você faz. Porque todo trabalho tem um propósito, tem um final, certo? E inclusive trabalhos que não são tão legais assim. Trabalhos que fabricam bomba, que fazem cigarro, que fazem drogas, enfim. Todo mundo tem aí a sua percepção sobre o trabalho que você faz, né? E eu desejo que o seu trabalho não seja simplesmente em busca de dinheiro, e sim que ele tenha um propósito, que você consiga achar o motivo daquele trabalho e por que ele é importante de fazer. Mas voltando no livro, então, do Seth Godin, o nome dele é S-E-T-H, é o primeiro nome dele. Godin é G-O-D-I-N. E esse livro, ele fala aqui de 4 passos. Por que a gente falha? Por que a gente falha em buscar as coisas, em fazer as coisas que deveriam ser feitas? Então, ele comenta que Monica Hardy fala assim: notar, sonhar, conectar e fazer. Então, esses são os 4 passos. Ele fala assim: nós falhamos em notar
porque estamos sempre ocupados sendo ocupados. Nós falhamos em sonhar, porque sonhar implica em tomar um risco, pegar um risco para realizar o nosso sonho. Nós falhamos em conectar, porque podemos ser rejeitados. E nós falhamos em fazer, porque nós não notamos, nós não sonhamos e nós não conectamos. Então, é isso que ele fala para você chegar no fazer, você precisa notar, sonhar e conectar. E tem muita gente que se pergunta como que eu vou achar a minha paixão, aquilo que eu quero muito fazer, o meu propósito. E ele pergunta para você, leitor do livro, ele está escondido esse teu propósito, essa tua paixão? Talvez esteja mesmo. E ele fala assim que um amigo dele até escreveu que ele acha que aquilo que nos motiva, nos deixa apaixonados pelo trabalho, são talvez coisas que fazem com que as pessoas não gostem de você. Então, ele sugere que talvez 2 razões para que você não encontre a sua paixão ou deixe ela escondida é porque uma delas é porque você tem medo que você vá atrás disso e você falhe, venha a falhar, né? E a outra é que as pessoas não vão gostar daquilo que você vai fazer. Então, mais uma vez, é o medo do julgamento. E as duas razões aqui são medo do julgamento. Primeiro, que as pessoas não vão gostar de você, porque você vai deixar de ser aquela pessoa que sempre fez aquela mesma coisa todo dia, sempre. E as pessoas acabaram acostumando com você daquele jeito de fazer sempre aquelas mesmas coisas. E a outra é que se você falhar, você tem medo dessa falha. Por que você tem medo de falhar? Porque os outros vão te julgar. Fala, viu? Você não devia ter feito isso. Você sempre muito aventureiro e tudo mais, acaba sempre quebrando a cara. Então, escutar, você já prevê que vai escutar isso lá no futuro e você acaba não tentando. Então, são 2 coisas. Então, um exercício que a gente pode fazer para procurar aquilo que nos traz paixão, que a gente gosta muito de fazer, é pensar que se você fizesse isso, tirando que alguém poderia deixar de gostar de você, ou que você não fosse falhar, você ia fazer? Se a resposta é sim para aquela atividade, para aquele trabalho que você quer muito fazer, aí está a chave da onde você poderia buscar muito sucesso, se você deixasse de se preocupar com o que os outros estão pensando. Falando na minha vida pessoal, eu sempre fui muito taxada de louca. Faz tempo que eu ando bem comportada no sentido sociedade de ser. Que eu estou na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, mas a Andreia sempre foi aquela que tá tentando coisa nova, não tem medo de arriscar, e assim foi. E sempre muitos como é que eu vou falar assim, me falaram legal, parabéns por isso, mas muitos também falaram, meu Deus, o que ela tá fazendo? Eu sei de muita gente que às vezes não aprova essas loucuras. Então fica às vezes um tempo até sem falar com você, não entende o que tá acontecendo, mas depois que tudo deu certo, volta e vem falar com você. Isso acontece, já aconteceram várias vezes na minha vida, então assim, eu já tô até acostumada. Então hoje eu não tenho mais medo de tentar, entendeu? Porque eu já tô calejada, acho que quando eu caio, já caí tanto que fez uma casca grossa ali. E eu gosto dessa aventura, eu gosto de tentar. Mas eu digo para vocês que não é fácil. Já chorei bastante por críticas, por falta de apoio. Mas é normal que quando a gente começa é assim mesmo. Ninguém vai entender a loucura que tá só na tua cabeça, que para você não é loucura é os outros não entenderem a tua loucura. Então, eu venho nesse episódio de hoje só trazer um pouco mais de coragem para você que
tem aquele sonho guardado, tem aquela vontade louca de fazer alguma coisa diferente, que você deveria se arriscar mais, deveria tentar. Sempre, claro, quando eu falo em arriscar, não pula da ponte sem ter certeza que vai estar tudo certo lá embaixo. Eu digo, tem vários riscos que a gente toma na vida que a gente sabe que a gente não vai morrer. Vai doer um pouquinho, mas a gente pode se arriscar. Então, nesse tipo de aventura que eu venho te convidar a se aventurar mais, a acreditar mais no teu sonho. Sim, é possível, não importa a tua idade, se é novo, se é velho, não. A gente tem uma vida, a gente tem que fazer valer cada dia, cada momento que a gente está passando. E cada dia a gente pode fazer uma diferença. Vá em frente em busca do teu sonho, que ele vai valer muito a pena quando você olhar para trás. Eu hoje sou muito feliz de dizer que, graças a Deus, eu fiz os pulos que eu dei, os pulos que eu dei, porque senão hoje seria talvez uma empregada infeliz nos primeiros trabalhos que eu tive, porque eu não tentei, não fui atrás dos meus sonhos. E hoje eu me sinto mais livre. Sim, a gente muda de problema, a gente tem problemas às vezes maiores, mas são problemas diferentes. E problemas a gente sempre vai ter, a nossa vida inteira. Então, quando a gente muda de sonho, quando a gente quer alcançar aquele sonho, saiba que vai vir um problema novo com você, com aquilo. Mas é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai indo, um dia após o outro. Mas o mais importante é que seja na direção do teu sonho, na direção do teu objetivo, na direção do teu propósito. Beleza? Então, como eu disse, o título é a minha vez, eu espero que seja a sua vez também. Que você perceba que é a sua vez. Todo dia é a nossa vez de dar aquele passo em direção daquilo que a gente quer. E sem se preocupar com o que os outros vão dizer, sem se preocupar se vai dar certo ou não, porque se não tentar, cara, não tem como saber. Beleza? Então é isso para vocês, para isso que eu trago, e amanhã tem mais, amanhã sexta-feira tem mais um episódio aqui para vocês. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!